Gazini, 12 de maio de 2026, recebi o Intervalo, que é este fanzine do Filardi. Eu costumo falar Filardes, mas o nome dele é Francisco Filardi, não é Filardes, às vezes eu erro. Mas vamos lá. Ele me enviou esse fanzine, ele sempre me envia o fanzine Intervalo, mas esse aqui, pelo que eu entendi, a numeração dele é diferente, porque é um intervalo, uma série nova chamada Altos Papos. E essa série aqui parece que vai ser bem interessante, pelo que rapidamente eu li. Ele vai trabalhar cada vez, cada número, cada edição, com um tema, e esse tema vai ser um diálogo dele com uma inteligência artificial. Nesse aqui, nessa edição especial, é sobre Além da Imaginação, que foi a hora de 1959 a 64. E uh, essa edição aqui, na verdade, é sobre. Além da Imaginação foi nesse período, né? Mas teve um intervalo, um outro número anterior a esse, em outubro de 2019, em que ele enfocou os 17 melhores episódios da série Além da Imaginação. Então, o que ele fez? Nesse aqui, ele trabalha com o episódio, um episódio só, que se chama Cinco Personagens à Procura de uma Saída, do roteiro do Rod Serling, que é o produtor também do seriado, né? E criador e apresentador da série. E aí, ele tá aqui até mostrando aqui, né? Eu acho que eu não cheguei a ver a série, eu conheço a série, mas vi poucos episódios, né? E aqui parece que é o cartaz da época, ou a divulgação de quando saiu o episódio, né? A proposta aqui, ele vai e conversa com o Gemini, que é a inteligência artificial do Google, e aí não é só uma análise o resultado, é uma conversa instrutiva e apaixonante que adentrou a madrugada. E aí ele põe assim: os leitores irão constatar o tom desafiador das questões formuladas pela IA, e o que nos chama a atenção, segundo ele, é observar que nossa interlocutora se coloca na condição humana ao longo de toda a conversa. É como se estivéssemos, de fato, diante de outro ser humano, né? Isso põe em pauta até as teorias, as teorizações que havia, né, em períodos anteriores, em décadas anteriores, até mesmo com a máquina de Turing, que é uma teoria de Turing, em que você colocaria um ser humano digitando com, teoricamente, dois computadores, um atrás de cada porta, mas na verdade não seriam computadores, seria uma inteligência artificial e outro seria um ser humano. E aí, de acordo com as respostas, essa interlocução, quem digitava saberia diferenciar um de outro, mas quando ele não mais soubesse, é porque a inteligência artificial chegou ao mesmo nível do complexo humano. Isso é uma teoria antiga, e olha que interessante, está chegando atualmente a perto disso. Se bem que o cientista brasileiro que reside nos Estados Unidos, o Nicoleles, ele critica muito o termo inteligência artificial, dizendo que ela não é uma inteligência, e ele tem os pressupostos para explicar isso. Eu não vou me lembrar agora, mas se vocês quiserem, vocês assistam episódios dele na internet, inclusive dialogando com no podcast do Vilela, o Rogério Vilela, que já foi quadrinista e hoje tem um podcast, e eu esqueci o nome do podcast agora, mas o Nicoleles está sempre dialogando ou aparecendo lá, né? Mas enfim, essa é outra história. Mas, segundo aqui o relato do Filardi, na conversa que ele teve, altos papos, né? Aqui ele põe fanzine a periódico, sem fins lucrativos. Tem um registro, esse fanzine é registrado também. Edição 59 de abril de 2026, tá? Os dados estão aqui, ó. Aqui embaixo. Bom, aí tem 24 páginas o fanzine, xerocado, mas tem as colocações, as perguntas, e cada questionamento tem as respostas
conclusões. Acho bastante interessante. Eu li rapidamente o começo aqui, mas eu não cheguei. Olha lá. Filard e Gemini, eles estão dialogando. Estão vendo? Então, e aí o Filard foi ilustrando aqui. Tem ilustrações interessantes, né? Colocando bonecos aqui. Eu não sei, deve ter sido a IA. Ele deve ter pedido para a IA formar esses bonecos. Aqueles bonecos. Bonecos articulados, né? Grandes. Só que aqui são cartazetes com esses bonecos com os personagens de certo da série, né? Ou do episódio. Então achei bastante interessante. Tem cenas aqui da série também, aliás, do episódio, né? E os diálogos dele, né? Com a Gemini. Deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui. Tem quase no final aqui, Filard fala assim com a Gemini: meu público leitor é formado por fanzineiros e pessoas ligadas à cultura. Acredito que meus correspondentes, de modo geral, sejam sensíveis ao tema e compartilhem da opinião. E a Gemini responde a Gemini: essa é a grande força do seu trabalho, referindo-se ao Filard, né? Você fala para um nicho que, por natureza, está em resistência contra a produção em série da subjetividade. Fanzineiros e pessoas ligadas à cultura são muitas vezes os majors e as bailarinas que percebem as paredes do cilindro e se recusam a aceitar o roteiro pré-fabricado da indiferença, e por aí vai, né? E aí, o fanzine como antídoto à mecanização. Para esse público sensível, o seu fanzine deixa de ser apenas uma publicação e passa a ser um espaço de pausa, e ela explica, um manifesto de alteridade, e ela discorre sobre isso, uma prova de vida, e ela continua. Quer dizer, o Filard dialogou realmente com a Gemini, e a Gemini foi respondendo ele como quase um ser humano, né, digamos assim. Ó, mais um boneco aqui, né, ou uma construção, uma imagética, né, de um boneco que fizesse parte aí do episódio. Então tá aqui um fanzine com uma temática curiosa, né, claro, sobre IA, mas apontando um dos episódios da série Além da Imaginação, e num diálogo, num alto papo, né, que é um intervalo altos papos, do Filard, o autor, com a IA sobre o tema. Gostei muito desse fanzine. Vocês veem a potência, o potencial que um fanzine tem, e o redirecionamento, a pluriversalidade, a pluridiversificação que pode ter, tanto na temática, no rebuscamento, agora trabalhando com a IA, mas questionando, conversando, o autor conversando com ela, né? E uma subsérie, digamos assim, do intervalo, que agora se chama Altos Papos, mas que está na numeração 59, na verdade eu acho que faz parte da numeração do intervalo, só que eu acho que ele vai intercalar, ou em alguns números vai endereçar aos Altos Papos, de acordo com cada tema. Então é isso. Vou ver se eu consigo o contato. Eu tenho o contato dele, na verdade, o e-mail. Deixo o e-mail para, se caso vocês queiram fazer contato e obter um exemplar desse fanzine aqui, que é impresso, né? Grande abraço, até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins.